Vai. Então, boa noite, Hashimoto. Aqui é o Hudson e o Dom Juan. A gente vai falar um pouco agora sobre que algoritmo a gente escolheu e qual o problema que a gente escolheu. Bem, o problema que a gente escolheu foi o problema da mochila binária, né? E o que esse problema resolve, qual que se trata desse problema. Então, a imagem ilustrativa aí mostra que existe uma mochila que possui uma capacidade X, né, no caso aí 15 quilogramas. Então, existe uma capacidade máxima que essa mochila tem. Então, nós queremos colocar vários itens dentro dessa mochila de forma a maximizar o valor que eu consigo colocar dentro dela. Então, o problema que precisa ser resolvido é esse, e a mochila não necessariamente precisa ser uma mochila específica, ela pode ter outras aplicações, pode ser uma caixa, pode ser um caminhão. Logo após a gente vai falar um pouco sobre as aplicações, e uma delas é sobre logística. Só que antes eu quero falar um pouco sobre que tipo de entrada e que tipo de saída precisa ter para que a gente possa, na verdade, que tipo de entrada precisa ter, né, e qual vai ser a saída desse problema no algoritmo que nós iremos usar. Então, as entradas que eles vão ter nesse algoritmo seria um array ou uma lista contendo os pesos, né? Teriam vários pesos aí. Tendo que também um array com os valores de cada item, então cada item teria um respectivo valor. A gente teria também um número, seria o número de itens que essa mochila possui. E outra coisa que nós precisamos ter é o peso da mochila, porque vai servir como parâmetro para restringir ali a quantidade o peso que cada item vai ser alocado dentro da mochila. Bem, explicando um pouco a gente já explicou um pouco sobre esse problema, né, que ele resolve. Eu vou falar um pouco agora sobre as aplicações que existem dentro desse problema. E a gente andou pesquisando, e uma das aplicações que nós estudamos foram duas, na verdade, que eu vou citar aqui, que vai ser relacionada a investimento e relacionada à logística, como eu havia falado. O relacionado à logística, basicamente, seria um problema, por exemplo, de um caminhão, uma viagem de caminhão. Então, vamos supor que ele quer viajar de um estado para o outro e ele tem que alocar alguns itens dentro desse caminhão. Então, teremos aí o problema de alocar itens, ter peso, cada item tem o seu respectivo peso, seu respectivo valor. E a gente quer maximizar o valor que vai dessa viagem, e obviamente existe uma capacidade máxima que cabe dentro desse caminhão. E outra aplicação também que a gente viu é relacionado a investimento. Então, o que que a gente queria maximizar nesse caso? Que seriam as métricas, né? Ou seja, diferentes ativos seriam um tipo de métrica que eu poderia maximizar, ou imóveis também seria um tipo itens, né? Eu poderia maximizar. Quais seriam as minhas limitações? Seria tipo restrição de orçamento, por exemplo, seria níveis de risco, seria um tipo de limitação para o meu problema, que seria o peso máximo dessa mochila, mais ou menos fazer essa analogia. Existiria uma combinação ideal ali dos ativos que eu teria que fazer para maximizar o meu retorno de investimento. Então, foram essas duas aplicações que nós estudamos e trazemos aqui nesse vídeo. Agora o Dom vai falar mais um pouco sobre o algoritmo, entre outras coisas. Agora, pensando, por que a gente escolheu. O algoritmo que a gente escolheu no final para solucionar esse problema é o algoritmo de programação dinâmica. E por que a gente escolheu ele? A gente basicamente escolheu ele porque a gente queria uma solução ótima que funcionasse também para problemas grandes e médios. Então, no caso, outros algoritmos que também funcionam, mas não exatamente como a gente queria, é o de força bruta. Ele dá uma solução ótima, mas ele é muito ineficiente para problemas grandes e médios. Já começa a ser um problema, tipo, a complexidade dele. E outro também que a gente chegou a analisar, mas acabou não ficando, que seria o do algoritmo genético, que ele acaba não dando uma solução ótima. Ele dá uma solução, faz aproximações, e não seria o que a gente queria. A gente estava em busca de um algoritmo que dá uma solução ótima e que funcione para problemas grandes e médios. Então, aí basicamente explicando um pouco melhor do algoritmo, como que ele funciona. A gente tem a programação dinâmica para gerar uma matriz de 2 eixos, em 2D no caso, onde um dos eixos seriam os pesos dos itens que a gente tem, e o outro seria
uma ordenação de 0 até o peso máximo que a gente quer. Por exemplo, a gente está vendo a foto aí, vou pegar isso de exemplo. No eixo de cima, teria o peso de 1 kg, de 2, de 1, de 4, de 12 também. No outro eixo, como a gente tem no máximo ali 15 kg, seria de 0, 1, 2, 3 até o 15. E como funcionaria esse algoritmo? Esse algoritmo ele traz para a gente soluções ótimas para subproblemas. Então, como funciona ele? É uma matriz que ele vai solucionando pequenos casos. Então, por exemplo, ele vai fazendo combinações entre, por exemplo, só os de 1 e 2 quilos, uma capacidade máxima de 3 quilos. E assim sucessivamente. Por exemplo, aí depois ele faz uma combinação ali do que tem 1, 2 e de 4 quilos num peso máximo de 10. Então, ele vai fazendo essas combinações, pouco a pouco, até a gente chegar no nosso último elemento da matriz. Nosso último elemento da matriz, que é a nossa solução final, juntando todas as soluções subótimas, dá a nossa solução ótima para um problema onde a capacidade máxima é o de 15 quilos para todos os pesos ali que a gente tem disponíveis. E no caso, por ser uma alocação dinâmica, seria bom que depois a gente só pode liberar o espaço da memória, já que a nossa saída é literalmente o último elemento da matriz. Então a gente pega o último elemento da matriz e o resto a gente pode descartar, depois que a gente usou, porque a gente não vai precisar mais. E pensando um pouco sobre... Só voltando um pouco, isso vai acontecer basicamente por loops. Então a gente vai um loop dentro de outro para gerar essa matriz e ir adicionando os elementos que são os valores, no caso. No caso, tipo, a gente faz por peso, que é a nossa restrição. Outra restrição que é importante lembrar, que nessa matriz, para ser efetiva, tem que ter números naturais. Tem que ser números naturais, então. Então, a nossa unidade de medida tem que ser de números naturais. Tanto da capacidade quanto do peso dos itens. E ele vai retornar na matriz como valor. Então, tudo que está na matriz é o valor máximo daquela parte. No final, a gente vai ter o valor máximo para transportar a combinação de pesos que maximiza essa parte do valor, nesse caso aqui, financeiro. Pensando um pouco sobre a eficiência, a complexidade desse algoritmo, basicamente, como é um loop dentro de outro, vai ser um odd NM. O que seria NM? N seria os pesos, o número de pesos, no caso, e o M seria a quantidade ali da capacidade. Nesse exemplo específico, seria o N nosso. Seria 5, são 5 elementos. E o M seria 15, no caso. São os 15 elementos. E essa seria a nossa complexidade, seria um odd NM. Essa foi a nossa apresentação explicando um pouco mais do algoritmo que resolve o problema da mochila binária. Acho